Eu tenho essa capinha de celular transparente e hoje a gente vai customizar ela com canetas Posca pra deixar com a minha cara. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje vai ser customizando essa capinha de celular transparente que eu comprei bem baratinho na Shopee, eu acho que foi tipo R$3, 3 e pouco. E hoje eu quero customizar ela com as canetas Posca, que eu já separei as cores que eu vou usar, já fiz uma limpa ali e peguei mesmo as cores que eu vou usar pra gente customizar essa capinha de celular. Então o que eu pensei? Eu queria fazer, da outra vez, eu já fiz um vídeo customizando capinha de celular, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, que eu fiz duas. Em uma eu fiz o Jack Skellington e na outra eu fiz a Sally, mas hoje eu quero fazer uma vilã da Disney, que vai ser a Rainha Má. Eu já desenhei ela, quem acompanha lá no Instagram já viu que eu já recriei ela do meu jeito, assim, com as características de desenho que eu gosto, mas hoje eu quero fazer na capinha de celular. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu separei aqui as cores que eu vou usar, né? A nossa paleta de cores, que vai ser mais ou menos essa daqui, talvez eu acrescente mais algumas cores, enfim. Tem preto e branco aqui também, né? Pra gente trazer uns detalhezinhos a mais. Enfim, essa vai ser a paleta de cores que eu vou usar pra personagem de hoje. E a minha ideia é fazer, por exemplo, que ela caiba nesse espaço aqui. Eu não vou usar esse espacinho, né? Que ela fique embaixo da câmera. E eu vou desenhar como se fosse, tipo, um desenho normal de papel, né? Esse daqui foi o desenho que eu falei que eu fiz lá no Instagram. E eu quero reproduzir esse desenho aqui nesse espaço com as poscas. Se vai ficar legal ou não, não sei. Eu acho que vai ficar legal. Agora o problema é a execução, se eu vou conseguir fazer de um jeito que fique legal. Bom, e pra quem não conhece as canetas Posca, elas são canetas que, tipo, escrevem em tudo. Elas são a base de... Elas são a base de tinta acrílica, né? A base de água também. E elas escrevem em tudo que é superfície, inclusive na capinha, né? Que é de plástico. Então eu vou usar elas pra fazer a customização de hoje. A maioria que eu tenho é com essa ponta, que digamos que é uma ponta média. É a PC5M. A lista de materiais vai estar na descrição, com os detalhes de cada material. Mas eu tenho alguns tipos e tamanhos aqui dessas canetas que eu vou usar hoje. Por exemplo, essa daqui é a PC8K. Olha o tamanho dessa ponta, ela é de feltro, assim, parece, né? E essa daqui eu vou usar pra fazer a base da pele. Eu tenho essa preta que eu vou usar pra fazer o rascunho, que daí ela é bem fininha. Essa daqui é a PC1M. E tem também a PC3M, que daí ela é um pouquinho menor que a média, né? Ó, ela é mais fininha assim. Mas eu vou usar essas, então, pra customização de hoje. E como eu falei, o rascunho eu vou começar com essa daqui, que é a PC1M. Eu não sei, eu tô meio assim, né? Por quê? Quando eu faço rascunho, eu rabisco e faço um monte de coisa. Com a posca, depois quando eu vim fazer a pintura, eu vou conseguir pintar por cima, caso já esteja seco, né? Mas eu tô com medo que fique meio zoado, assim, né? Então o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o rascunho com o branco, que é mais fácil de passar por cima do que o preto. Enfim, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer o rascunho com branco. Gente, eu confesso que eu estou ansioso pra fazer isso. Eu vou deixar mais de perto aqui pra vocês verem. Que, então, vamos lá. Eu tenho que definir mais ou menos o tamanho que vai ficar, né? Se a cabeça ficar aqui, tem que ter espaço pra coroa e um pouquinho pro corpo. Então, eu acho que aqui tá de bom tamanho. Ou será... Não, a coroa ela é bem grande. Eu vou fazer um pouquinho mais embaixo. Acho que assim, ó. Bom, acho que assim está bom. Na real que ela tá meio pro canto, né? Eu vou passar o dedo aqui, ó. Dá pra já dar uma limpada. Depois com a pintura, isso daqui tudo vai sair. Porque vai pintar por cima, né? Então essa é a vantagem também. Enquanto ela tá molhada, dá pra consertar. Pronto, acho que agora foi. Aí eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um rascunho no papel mesmo. Isso eu tô tirando da... Tipo, eu acho que vai dar certo. Eu espero que dê certo pra não ficar depois tudo marcado. Então... Enfim, experiências que a gente vai seguindo, né? A outra customização que eu fiz já, ela foi um pouco mais simples. Então eu não tive que fazer todas essas marcações. Eu espero que dê certo. Eu tô fazendo mesmo como eu faço no papel. E aí eu espero, eu acredito, na verdade, né? Que depois, quando fizer a pintura, vai passar por cima dessas marcações que a gente tá fazendo. Por isso que eu optei em usar o branco, que eu acho que é o que vai mais, tipo, desaparecer embaixo da pintura, sabe? Não vai ficar tão marcado assim quanto o preto. O preto talvez fosse mais difícil de cobrir. A princípio está dando certo, né? Na hora da pintura que a gente vai ver. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu espero, pelo menos. Porque eu sempre que eu faço uma customização, assim, de capinha, eu fico com receio de usar. Porque eu fico com medo que vai sair, né? Que vai, tipo, eu vou perder a customização que eu fiz
Mas essa daqui depois, se ficar legal, se eu gostar, né, eu vou aplicar um verniz por cima pra fixar essa pintura, né, essa customização que a gente tá fazendo. Porque se deixar só com a posca, ela acaba saindo. Conforme vai usando, vai raspando nos lugares, ela vai lascando assim. E aí corre o risco de perder depois a customização. Então, se eu gostar e ficar legal, eu vou passar um verniz depois pra manter, né, a nossa customização em dia. Com o nosso rascunho aqui, ó, tá pronto. Eu peguei um cotonete, molhei um pouquinho com água. E aí eu vou tentar tirar um pouquinho dessas marcações que ficaram. Se sair um pouco do rascunho, não tem problema, porque tem o resto que a gente fez, né? Tipo, eu consigo ter mais noção pelas outras partes que ainda estão aparecendo. Mas eu quero tirar meio que esse excesso que ficou, pra depois, se der errado, sei lá, alguma coisa na hora da pintura, não ter problema. Eu vou até apagar um pouquinho aqui do rosto, que ficou, não sei se ficou no formato que eu queria. Mas depois, com a pintura, por exemplo, o nariz vai desaparecer, muita coisa vai sair, pra depois eu ter que vir fazer com a caneta preta. Então, realmente, essas coisas assim vão ficar pra trás, que é o que acontece com a posca mesmo, né? Porque como ela consegue pintar e cobrir um monte de coisa, esse rascunho a gente vai perder, mas foi bom pra gente ter noção, assim, do tamanho do desenho, né? Eu acho que foi super necessário, até pra depois, quando o desenho já tiver, tipo, todo pintado, ver que dá ruim fica difícil, né? Então eu fiz esse rascunho pra gente ter um pouquinho mais de noção de como que ia ficar, porque fazendo papel é uma coisa. Aqui o tamanho é bem reduzido e é bem diferente, tipo, a sensação, a textura da superfície. Acho que assim já tá bom. Eu vou só apagar essa parte aqui do rosto, que não ficou do jeito que eu queria. Eu vou dar uma melhorada. Bom, com isso definido, tem duas formas de a gente fazer a customização. A gente pode aplicar direto com a caneta na superfície, ou, não liguem pro Godet aqui, é aquarela, tá? Não liguem pra essa sujeira. A gente consegue aplicar pressionando a ponta da caneta, pressionando aqui, que ela vai soltar a tinta, e a gente pode pegar daqui e aplicar no desenho com um pincel. Eu acho que algumas partes eu vou ter que fazer aplicando com um pincel, por ser áreas um pouco menores, né? Então eu já vou pegar aqui, ó, um pincel bem fininho. E aí com ele a gente consegue aplicar melhor aqui e tudo mais. Enfim, vou começar, como eu começo todos os meus desenhos, pela pele. Sempre lembrando de chacoalhar, ela tem essa bolinha. E a gente chacoalha pra ela misturar bem a tinta, pra não ficar aguado, não ficar, né, com essa, tipo, estranho como é que fica, né? Fica tudo meio zoado. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma segunda mão, porque o plástico, ele acaba, como é que eu posso dizer? Tipo, ela sai, mas ela fica meio escorregadia, digamos assim. E aí com a segunda mão é capaz de ficar mais homogêneo. E como esse tom aqui que eu tô usando pra pele dela, eu só tenho nesse tamanho gigante, fica mais difícil ainda. Eu até acho que eu vou fazer do jeito que eu falei pra vocês. Eu vou despejar a tinta aqui. Vou despejar bastante tinta e vamos ver se eu consigo aplicar com o pincel. Com o pincel não deu muito certo, então eu vou continuar apenas com aqui, com a caneta, cuidadosamente. Tudo bem que depois, se pegar em alguma área que eu não quero, dá pra consertar, mas todo cuidado aqui vai facilitar o processo. Bom, customização com posca é assim mesmo, ó. Parece que vai dar errado, às vezes dá errado, mas enfim, depois a gente conserta, ó. Vocês estão vendo que tem algumas áreas que ficou meio vazado, assim, ó. Com a minha mão por trás, eu acho que dá pra ver melhor. Que daí depois, com uma segunda camada de tinta, a gente consegue melhorar isso. Aí agora, eu vou fazer os olhos dela verdes. Então eu vou usar esse verde aqui, bem forte. E se eu conseguir com o pincel, dar uma sombreada com esse que é um pouquinho mais escuro. Daí esse, como é uma área menor, eu vou vir direto com a caneta, também porque a ponta é menor do que a que eu usei pra base da pele. Quando eu fizer o contorno preto, daí vocês vão ver que o negócio vai fazer mais sentido, entendeu? Fica 1000 vezes melhor depois que eu fizer todas as bases, fizer tudo que eu quiser. A última coisa que a gente vai fazer é o contorno em preto e os toques de brilho com branco. Bom, enquanto essas bases vão secando, já dá pra gente ir colorindo algumas outras partes. Como a pele, né, é uma das áreas que tá secando, eu vou pular essa parte que é em preto e vou fazer a coroa. A coroa, ela tem duas cores. Aqui por dentro ela é mais amarelada e por fora ela é mais alaranjada. Então eu não sei se por dentro eu vou fazer com essa cor de laranja que é um pouco mais claro ou com amarelo, e por fora, daí onde é laranja, eu vou usar o laranja. Tem essas duas possibilidades
ou com esse outro aqui. Esses dois assim, assim ou assim. Eu não sei qual que fica melhor. No desenho que eu mostrei pra vocês, eu fiz com um laranja mais amarelado, assim. Só que eu não tenho esse tom. Talvez se eu misturasse, não sei. Acho que eu vou fazer com amarelo e laranja pra tirar, tipo, ter bastante contraste, assim, sabe? Vou fazer isso. Ó, esse amarelo é muito vivo, é muito bonito. E fazia tempo que eu não trazia alguma coisa com posca aqui, né? Eu quero também, eu ganhei, meu aniversário passou agora, foi final de janeiro. E eu ganhei um presente que veio numa caixa. E, tipo, é uma caixa super customizável, entendeu? E eu queria pintar ela, tipo, pintar ela de preto, toda de preto, e fazer um desenho por cima com o fundo preto, pra deixar mais com a minha cara, como a gente tá fazendo com essa capinha aqui, né? Eu acho que isso ficaria um vídeo bem legal e que a gente conseguiria, tipo, várias possibilidades, entendeu? Então eu acho que eu vou, nos próximos vídeos, aí ainda vai demorar um pouco, porque eu tô filmando bastante coisa, mas eu acho que mais pra frente eu vou trazer esse vídeo sim. Ó, e uma coisa que a gente pode ver se já secou ou não, vocês conseguem ver que tem áreas que ainda estão brilhantes ali na pintura? Isso quer dizer que tá molhado. Quando ela estiver seca, ela vai estar tipo fosca, assim, sabe? Então a gente tem que esperar mais um pouco e dá pra partir pra outras áreas. Aqui embaixo, ela tem esse detalhezinho aqui na roupa, tipo essa meia luazinha aqui embaixo, que ela é roxa. Então eu já vou pintar com essa base aqui, que é tipo um lilás, e depois eu tenho um roxo mais escuro se eu quiser sombrear. A customização, na verdade, tipo, ela é relativamente simples. Eu acho que o mais difícil é começar, entendeu? Fazer esse começo mesmo do rascunho e lidar um pouco mais com a tinta, que é um pouco diferente, assim, né, do que pelo menos eu tô acostumado. Então, esse começo pra mim é que é mais difícil. Mas nada que com prática, né, ir testando. E a posca, assim, ela é super tranquila de usar depois que você vai pegando o jeito. Ela é... Eu tenho mais controle dela, tipo, com material, assim, né, do que se eu fosse fazer, por exemplo, com tinta acrílica. Eu me sinto muito mais confiante com posca. Acho que por ser nesse formato de caneta, assim, né? Eu já tenho, acho que mais controle, assim, do que se fosse pincel. Porque o pincel, não sei, assim, eu acho que até por isso que eu tenho esse receio com aquarela, que eu não tenho muito controle. Com a tinta acrílica, mais do que aquarela. Mas como vocês viram no teste da aquarela líquida, até que foi melhor, assim, né? Posso dizer que foi bem melhor do que eu tava esperando. Mas é daquele jeito, né? Coisas que são com tinta, assim, tipo, muito... Como é que eu posso dizer? Que tem... Ah, sei lá, eu não sei explicar direito o que acontece. Mas... Enfim, cada um com as suas coisas de arte, assim, né? Mas eu prefiro muito mais quando é algo relacionado com caneta do que com pincel, assim. Eu acho que eu me... Sei lá, eu me sinto mais confiante com isso do que com qualquer outro tipo de material. Ó, por isso que eu falo que tem que esperar secar. Eu não esperei secar a tinta roxa, olha o que aconteceu. Mesclou ali com o preto. Então, tem que esperar secar isso daí. Ah, enfim, vou agora realmente dar um tempo e esperar tudo secar bem pra que eu possa vir agora com, tipo, as outras cores, né? Tem que fazer a parte mais alaranjada aqui de cima da coroa. Tem que pintar, uma coisa que não pode esquecer, né? É de pintar o olho por dentro de branco, porque senão ele vai ficar transparente, vai ficar da cor do celular, que é escuro. E aí não vai dar tão certo assim, né? Então vou esperar tudo secar. Essa parte que acabou pegando do roxo dá pra consertar. Só esperar secar tudo, passar o preto por cima e tudo certo, nada aconteceu. Então, realmente, agora a gente tem que... Chegou no momento de pausar, esperar secar e pra voltar com a pintura. Agora eu acho que fica bem mais nítido de ver, ó. Tem só uma manchinha aqui mais brilhosa de preto, pra vocês verem que essa é a parte que tá molhada, né? O resto tá mais fosco, aqui o pescoço já tá bem fosco também. Então dá pra gente continuar. Demorou, tipo, que uns 5 minutos, é bem rapidinho mesmo, e ela já vai secando. Agora, eu tenho que ver qual que é a minha posca laranja que tá funcionando. Essa daqui. Eu vou fazer a parte aqui de cima da coroa. E pra isso, eu vou seguir bem de levezinho. A maior parte do amarelo já secou. E é bom porque essa parte a gente vai ver que ela vai ficar bem grosseira, né? Ela vai ficar sem as pontas muito definidas, vai ficar meio bagunça, mas, como eu falei, depois, na hora que a gente for fazer o contorno preto, tudo vai fazer sentido e a customização vai ficar bem melhor. Dá até um medo, assim, na hora de fazer, porque, sei lá, né? Parece que tá dando tudo errado, mas não, confia no processo, confia que vai dar certo,
porque é assim mesmo. As primeiras não vão ficar tão boas assim. Pode ser que você já acerte de primeira, mas as primeiras não ficam tão boas, né? Acaba sempre até pegar o jeito da caneta, como funciona, né, e tal, pegar as manhas. Legal é assistir bastante vídeo, a Renata Celli faz muita coisa com caneta Posca e sério, os dela ficam muito incríveis e já dá aquela inspiração pra gente tentar fazer também, né? Essa parte com laranja, eu acho que eu fiz certo de ter usado o amarelo mesmo, porque em contraste com esse laranja, ele é bem vibrante. E aí acaba gerando esse contraste e trazendo mais, tipo, parece que mais brilho pro desenho, sei lá, mais cores, assim. Fica mais vibrante. Então acho que deu certo. Algumas áreas, assim, da pele, eu acho principalmente que eu vou dar uma segunda mão, que ficou meio manchado. Então eu já vou aproveitar para fazer isso, enquanto a gente vai melhorando alguns outros detalhes. Ó, vocês conseguem ver que ela ficou meio falhada, ó, aqui dá pra ver, aqui no centro. Então eu vou aproveitar agora pra isso, cobrir melhor essas regiões. Na real que eu vou dar uma retocada em todas as partes da pele pra ficar bem homogêneo. Uma dificuldade é porque essa ponta ela é super grossa, faz essa pintura assim que não fica tão definida assim, né? Mas eu acho que a gente consegue melhorar isso aqui sim. Pronto, agora já ficou bem melhor, ó, já tá bem mais coberto. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu já fiz a coroa, as partes aqui, por exemplo, dessa touca, né? Não sei como é que é, como é que chama essa parte aqui, que cobre essa área superior da cabeça dela. Depois, com uma mais fina, quando tiver tudo seco, eu vou conseguir definir melhor isso. E então eu acho que eu já vou partir aqui pra baixo, consertar aqui essa nossa lambança com o roxo, ó. Ela cobre super bem por cima, ó. Já desapareceu o nosso errinho. E aí, já vou pintar aqui e vou pintar o outro lado. O colar dela e essa gola, elas são brancas. Então, eu acho que eu vou fazer o cinza que eu tenho. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ele é um cinza meio azulado. É esse aqui, ó. Então, eu acho que eu vou despejar um pouquinho dele e misturar com o branco pra ficar mais clarinho, entendeu? Porque senão ele vai ficar muito chamativo, assim, não vai dar aquele efeito de sombra. Vai ficar chapado e não vai ficar tão legal. E o colar dela também tem alguns nuances de laranja, então já vou preencher aqui também. Outra coisa que eu acho que eu já vou fazer, com a mesma caneta que eu fiz o contorno, com essa aqui que ela é bem fininha, eu já vou pintar aqui por dentro dos olhos, porque senão vai ficar transparente e depois na hora que eu colocar no celular não vai ficar aquela coisa muito legal, né? Vai ficar meio estranho. Provavelmente vou ter que dar duas mãos aqui, pintar duas camadas, porque o branco realmente ele fica mais marcadinho. Enquanto vai secando, coloquei ali um pouco de lado, eu vou tentar despejar bastante branco em alguma parte desse godê aqui, já tá todo sujo, pra gente fazer a mistura do cinza, ó. Vou colocar bastante branco e vou colocar um pouquinho de cinza. Não dá pra contar muito, né, o quanto sair aqui. E aí com o pincel, deixa eu pegar um pincel aqui, a gente faz essa mistura pra ter um cinza um pouco mais claro. Acho que tem que ser até mais claro que isso, né? Ainda tá bem escuro. Vamos ver agora. Tem que ir misturando até chegar no tom. Vocês conseguem ver que ele tem um fundinho meio azul, mas eu ainda quero mais claro que isso, porque senão vai ficar estranho na hora da pintura. Eu botei bastante branco agora. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim clareou, ó. Tá bem mais clarinho. E aí, como ficou essa misturinha, agora a gente vem aqui e consegue aplicar no desenho. Se não ficar muito bom, depois a gente consegue cobrir de branco. E vai aplicando delicadamente assim no desenho. Só com o pincel assim bem de leve pra dar uma sensação de sombra. Talvez eu acho que eu vou pintar tudo. E depois, aí eu venho com um cinza mais escuro, trazer essa sombra mesmo. Porque se eu deixar, eu não posso deixar vazado, né? Porque senão vai pegar o fundo do celular, que é escuro. E aí sim não vai dar muito certo, né? Então eu vou pintar tudo mesmo. Acho que ficou legal, acho que deu certo essa nossa misturinha aqui. Depois, se eu quiser dar uma retocada... na real, retocar não vai precisar, né? Eu vou só depois colocar um pouquinho de sombra daí com o cinza escurão mesmo, do jeito que ele veio. Agora, de novo, esperar secar. Na real, que aqui o laranja já secou bem. Eu vou só dar mais uma mão, que algumas áreas ficaram meio manchadinhas assim. Eu acredito também que agora a gente já consiga pintar a boca dela, que eu vou pintar com esse vermelho, que ele é bem vivão assim. Aí eu acho que vai ficar bem legal. Vou despejar aqui um pouquinho, chacoalhar bem, né, pra ficar bem homogênea a tinta. E ele fica bem vermelho. A boca não vai ficar nada definida agora,
depois, como tudo, né, com a cor preta é que eu vou dar os ajustes. Ela tá até sem nariz. Eu ainda não pintei o nariz dela. Acho que... Deixa eu ver se essa parte... O branco aqui já secou. Mas essa ponta, eu sinto que ela é bem fininha. E aí, quando eu pinto ela, assim, com muitas... Pinta, né, rapidinho, assim, ela vai saindo. Então, eu vou tentar pintar com essa PC 3M branca, porque a minha já tava acabando. Eu não sei qual que tá cheia. Ah, essa aqui ainda tem um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Ela preenche bem mais. Ah, tá ficando legal, né? Por enquanto é estranho porque ela tá sem nariz, sem definição, sem nada, né? Mas a hora que eu começar a colocar isso tudo, eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou tentar agora com esse roxo mais escurinho, dar só uma sombreadinha aqui. Aí eu venho com um pincel, eu nem sei onde é que tá mais os meus pincéis aqui. Mas eu tenho esse, que talvez seja um pouco grosso. Só pra dar uma misturada e dar um pouquinho de sombreado, assim, uma sensação de sombreado. Agora também, na real não, eu vou esperar secar essa parte em branco dos olhos pra... Ah, será? Será que eu consigo dar uma sombreada? Não, eu quero deixar bem essa pintura assim. Eu ia tentar fazer um sombreado que nem eu fiz com o cinza, daria pra fazer com o marrom e a base da pele que eu usei, despejar, né, misturar e dar uma sombreada no rosto. Mas eu acho que eu vou deixar assim, porque é o resultado que eu quero, entendeu? Eu quero que ela fique mais com essas cores mais chapadas mesmo, que pra trazer um efeito diferente. Eu tô sempre trabalhando bastante com sombra e tal, com os marcadores. Dessa vez, vamos fazer nesse outro estilo de pintura pra ver como é que vai ficar. Bom, a pele já secou bem. Eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu vou usar a PC 3M preta pra isso. E ela tem que ficar com cara de brava, né? Então, temos que focar nesse momento pra que fique legal. Eu acho que assim já tá bom. Só dar uma engrossadinha. Ó, acho que ficou bom. Só que ela tá muito quadrada ainda. Eu vou dar uma arredondada. Acho que agora ficou legal. Depois, com a preta mais fininha, eu vou detalhar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que por enquanto tá bom, ó. Ficou bom assim. E aí também agora, com a preta mais fininha que eu falei pra vocês, eu vou fazer o nariz, que não pode faltar, né? E agora tá estranho porque não tem as outras estruturas. Vou colocar só uns pelinhos aqui. E aí a gente já tá quase acabando, né? Eu acho que tá ficando bem legal. E eu vou dar aquela sombreada também na gola dela, pra ficar mais bem acabada. Eu vou só colocar aqui um sombreadinho bem grosseiro, assim, mais gráfico, digamos assim, pra deixar, tipo, mais definida, assim, né? Mais detalhadinho, bonitinho. Acho que vai ficar legal. Bom, os olhos já estão bem secos. Eu acho que dá pra pintar o delineado. Eu vou fazer isso já. Já vou colocar aqui, ó, definir um pouquinho mais esse olho e já preencher. Já tá ficando mais com cara, assim, né? Já tá ficando bem melhor. E aí agora sim eu vou vir definindo um pouquinho melhor aqui algumas áreas. Essa parte aqui também eu quero deixar mais pontuda, né? Essa junção aqui, ó, ela tem que ficar mais pontudinha e um pouco mais pra baixo. Então agora eu vou detalhando essas partes em preto. E como eu falei, era só pra gente ter aquela noção da pintura e da personagem. Agora sim é que o negócio vai tomar forma. Aqui também, essa parte em preto do rosto dela, ela desce um pouquinho mais até aqui aonde tá o pescoço. Então vamos colocar aqui também. Os olhos também já secaram, dá pra gente contornar aqui, ó. Talvez se eu tivesse uma caneta um pouquinho mais fininha, ficaria mais delicado, assim, digamos, né? Mas eu acho que essa aqui tá tudo certo, tá dando pra fazer. Mas com uma fininha seria o ideal, digamos assim. Até a boca eu acho que já dá pra contornar, o rosto. Agora a gente vai começar a definir a personagem mesmo de verdade, depois de toda essa pintura que ficou estranha. Claro que algumas coisas, tipo assim, eu acho que a boca ficou muito distante do queixo. Então, essas partes a gente vai aprendendo na customização. Porque o rascunho que eu fiz com medo, assim, entendeu? Porque, sei lá, vai que depois eu não conseguisse apagar, que ficasse muito marcado. Então, eu já tava tentando já acertar nessa parte do rascunho, pra depois eu não ter problemas de não conseguir consertar essa parte. Então, algumas coisas ficaram meio fora de lugar, assim, a boca talvez, o rosto eu teria feito de num outro formato, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho que ficou legal, nada que, tenha ficado muito feio, assim, digamos. Eu gostei, eu tô gostando de como tá ficando o resultado. E aqui, como eu falei pra vocês, ó, a parte da coroa, quando a gente faz o contorno, ela fica mais
pontudinha aqui, né? A gente consegue dar esse toque pra ela, que fica bem melhor. E isso é bom também pra gente sair da nossa zona de conforto, que às vezes com papel ou com material que você tá acostumado a usar, já tá acostumado a usar, né? Então, ainda não tem muitos problemas, assim, problemas não, né? Mas tipo, sair da zona de conforto, tentar alguma coisa nova, fica nessa zoninha mais confortável, que eu confesso que eu também, acontece isso comigo, eu acho que com todo mundo acontece, o que é normal, porque a gente tá, né, tentando fazer aí o nosso e aprender cada vez mais, mas é importante também, né, pra quem tá com esse lado da criação, sempre tá se desafiando. Uma coisa legal também, que eu já falei nos vídeos, assim, é uma coisa que me ajudou bastante a sair dessa zona de conforto e tentar algumas coisas, foi as redes sociais, o canal aqui, porque aí você se propõe a criar um tipo de conteúdo e de arte, assim, né, que não tá muito do que você tá acostumado a fazer, e aí você tenta, entendeu? É uma forma de tentar que fica mais palpável, digamos assim. Eu acho que isso me ajudou bastante a tentar algumas coisas, tipo customização, assim, até por acompanhar, né? Como eu falei pra vocês da Renata Célia, por acompanhar, você vê os outros fazendo e fica com vontade de fazer, né? Isso contagia, parece, e aí você vai lá e se propõe a fazer isso. E tenta e vê que consegue, e aí você fica mais confiante ainda pra fazer novas coisas. Acho que isso é o mais importante. Agora, pra finalizar mesmo, eu vou fazer os cílios que não podem faltar. Até nesse quesito assim de conhecer, né? Pra você conhecer materiais novos, por exemplo, tentar uma coisa com Posca ou alguma outra caneta que também funcione nesse tipo de arte. Eu acho que fica super... Acho que é super válido fazer isso, né? Você vai aprender alguma coisa, você vai aprender. Então é isso que tá valendo. Bom, o nosso desenho tá pronto. Depois que secar tudo mesmo, daí eu vou vir com o branco, pra daí trazer uns toquezinhos de branco. A boca aqui eu não sei se eu gostei, mas também se eu não deixar assim, talvez ela fique meio apagada. Então acho que eu vou deixar assim mesmo e esperar secar. E aí agora vamos pro fundo. Eu queria colocar alguma coisa no fundo só pra dar uma preenchida a mais. Talvez com esse vermelho aqui, que ele é mais escurão, não sei. Ou um roxo, acho que talvez roxo, né? Porque tem só um pouquinho de roxo aqui, então já vai combinar. Na real, que eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu vou despejar esse roxo mais escuro no godê e vou fazer uma maquiagemzinha de leve aqui em cima com um pincel. Depois eu refaço os cílios, não tem problema, mas eu vou fazer isso, que eu acho que vai ficar mais com a cara da personagem e também trazer um toquezinho mais colorido pro desenho. Ó, já despejei aqui no godê, pra vocês verem aqui, ó, é o roxo mais escuro. Aí eu pego com um pincel, eu já apliquei no olho, e que eu tô gravando pro Reels também lá do Instagram, TikTok, enfim. E aí agora com o pincel eu venho aplicando. São formas, né, de usar esse material, a Posca, né, de formas diferentes para resultados diferentes. Porque às vezes com a caneta é muito grosseiro e você não tem a caneta mais fina, que nem eu não tenho aqui. E aí agora usar ela dessa forma com o pincel eu acho que é uma boa saída, né? Ó, deu totalmente um resultado diferente. Aí agora eu vou fazer o fundo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Talvez umas bolinhas, umas coisinhas assim. Eu acho que só pra dar uma preenchida. Colocar nessa parte aqui de cima, tipo, só umas coisinhas assim, pra dar um toquezinho no desenho. Bom, agora pra finalizar de verdade, eu vou vir com a caneta branca, ó. Eu já refiz os cílios por cima da sombra roxa, né? E agora com a caneta branca eu vou colocar os detalhes de brilho no desenho. Desenho não, né? Na nossa customização. Tô acostumado a falar desenho, mas enfim, ó, vai fazer toda a diferença mesmo pra customização. O ideal seria agora vir e aplicar um verniz spray ou algum tipo de verniz, mas eu achei que eu tinha e eu não tenho. Então assim, vai ficar desse jeito. Depois, se eu acabar comprando, eu tenho um que ele é, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho esse aqui que é Top Finish, mas ele é pra couro e sintético e tudo mais. Então eu tô com medo de aplicar e ele dissolver o desenho, entendeu? Então eu acho que eu vou deixar de lado mesmo. E aí depois eu aplico algum outro tipo de verniz pra fixar a nossa customização na capinha. Customização finalizada, gente, ficou muito legal, sério. Eu acho que tendo como base aquele desenho que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, fez total sentido. E é uma das personagens que eu mais gosto, né? Eu tenho até o Funko Pop dela aqui. Então, assim, ficou muito legal, curti muito o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado também. Comenta aí qual outra customização que vocês querem ver por aqui. Com canetas Posca, pode ser com caneta Sharp também. Enfim, comenta o que vocês querem ver, que eu gosto muito de fazer customização. Sempre tira a gente da zona de conforto. E, claro, no final
final do vídeo eu vou colocar os detalhes bem de pertinho pra vocês verem, né, como que ficou a customização. E também vou colocar ela no meu celular e mostrar pra vocês como que ficou. Bom, esse foi o vídeo de hoje, que a gente customizou a minha capinha de celular com canetas Posca. E o resultado ficou incrível, ficou bem com a minha cara mesmo, com o nosso desenho aqui atrás, né? Então fez total sentido e eu gostei muito do resultado e espero que vocês tenham gostado também. Pra mais vídeo customizando com canetas Posca, pintando, enfim, várias coisas no universo de criação, de desenho, já se inscreve aqui embaixo no canal. Não esquece de deixar seu like, que é super importante. E claro, ativar o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre ter vídeo novo no canal. E já vim correndo assistir, que é segunda e quinta às 19 horas. Sempre um vídeo nesse universo de desenho, de criação. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem agora com os detalhes da customização. Muito obrigado e até a próxima.